Olá, bem-vindo a mais uma série do Projeto Flow. Eu sou Cadu Lemos e vou ser o seu guia durante essa jornada interior. Nessa série que começa hoje, a gente vai se aprofundar na experiência humana, que é comumente chamada de consciência. Esse é o nosso ponto de partida, a realidade que podemos explorar por meio da nossa percepção. A única certeza que nós temos é eu sou. Nenhuma outra realidade se apresenta além daquela que a gente vivencia diretamente. O mundo, as pessoas e toda a nossa existência se manifestam na nossa experiência. Assim, a experiência se torna um verdadeiro laboratório, onde a gente pode investigar e, quem sabe, até vislumbrar aquilo que realmente é. Essa série tem dois momentos, uma introdução e fundamentos, sobre esse tema da experiência, e uma segunda etapa, com práticas e direcionamentos para você não confiar naquilo que eu digo aqui e experimentar por você mesmo. Não tem um número fechado de episódios, porque esse tema é infinito, né? Mas a ideia é que a gente possa explorar várias frentes e autores para que a gente possa ter uma perspectiva mais ampla daquilo que é a nossa real natureza. Então vamos lá, vamos começar com um exercício que você pode depois pausar um pouco o vídeo, ou se você tiver em áudio, pausar um pouco e fazer esse exercício. Vem comigo. Fecha os olhos por um momento, respira fundo. Agora tira uns minutinhos para você questionar tudo o que você acha que sabe sobre a realidade. Imagina que você está flutuando no espaço cercado por bilhões de estrelas, e cada uma delas como um sol, com a possibilidade de serem mundos desconhecidos. Essa imensidão do cosmos nos leva a pensar, afinal, o que é tudo isso? O que é real? E se tudo que a gente percebe, sente, vive, for só uma pequena parte de uma grande e interconectada tapeçaria cósmica? Imagina um lago claro no meio de uma floresta antiga, longe da civilização. A superfície desse lago pode ser calma, como um espelho, que reflete o céu estrelado, mas pode estar agitada por ventos, por tempestades. Isso representa a nossa mente, com seus altos e baixos, com os pensamentos que vão e vêm como folhas secas que caem agora no outono. Mas nas partes mais profundas do lago, onde a luz do sol não chega, tem uma tranquilidade única. Essa é a nossa consciência pura, a essência do que a gente é e que não muda com o tempo. Assim como a superfície do lago é afetada por fatores externos, a nossa mente também é moldada por anos de influências sociais, familiares, culturais, o que cria na gente uma ilusão de que nós somos separados entre aquilo que a gente observa e nós mesmos. E isso fragmenta a nossa realidade em percepções, julgamentos e medos. Desde pequenos a gente é bombardeado por informações que muitas vezes são contraditórias. Somos guiados por expectativas, por modelos de vida, mas se a verdadeira sabedoria e a chave para a felicidade estiverem justamente em superar esses condicionamentos e explorar as profundezas do nosso ser, você não gostaria de saber? Então dá uma pausa no vídeo, vai, experimenta, viaja um pouco. Agora vamos continuar. Quando a gente se aproxima da nossa experiência de forma aberta, sem expectativas, sem preconceitos ou ideias fixas, a gente começa a perceber aquilo que está presente agora e descobre quem realmente nós somos. Não existe um manual de instruções para isso. E a gente está constantemente navegando por essa realidade sem os mapas claros. Desde cedo, somos condicionados por nossos pais, pela sociedade, pelas escolas, pelas religiões, pelas ciências, a seguir modelos e preceitos de como viver. No entanto, muitas dessas explicações não se sustentam, não são convincentes, não são abrangentes o suficiente quando a gente pensa na nossa situação real. Desde a adolescência, uma inquietação constante me impulsionou a iniciar, quando eu tinha 15 anos, uma jornada de busca interior, tentando entender isso. Essa jornada foi longa, foi complexa, até que alguns anos atrás, num momento de clareza, um vislumbre da consciência observando a si mesma. Essa experiência, embora rápida, foi super transformadora para mim. Não era algo mental, intelectual, mas sim uma percepção intuitiva que revelou uma presença ampla e ilimitada. Foi um momento muito interessante. Esse insight me impactou profundamente e eliminou a urgência de continuar buscando alguma coisa de forma incessante, porque eu tinha entendido perfeitamente o recado. E durante anos, eu lembrando
Eu explorei esse mercado espiritual, de autoconhecimento, das tradições budistas, ao quarto caminho do Gurdjieff, ao sufismo, passando pelo xamanismo havaiano, entre outras muitas filosofias, sem me ligar necessariamente a nenhuma delas durante muito tempo. Todos os caminhos foram legítimos, mas muitas vezes projetavam o despertar como uma coisa a ser conquistada, buscada lá fora. E, na verdade, o processo é muito mais simples e, por isso mesmo, ele é frequentemente minimizado, desconsiderado, não levado a sério. O despertar não precisa ser espetacular, nem enfeitado com símbolos de grandeza, com luzes, sinfonias. Isso são só descrições que fazem parte do imaginário humano, que é moldado, ele sim, por histórias e por condicionamentos. A gente está aqui, agora, como a gente sempre esteve. E para muita gente, viver é uma busca incessante por mais, por melhor, uma corrida sem fim. E o que escapa à compreensão de muitas das pessoas é que não tem linha de chegada. E para viver, né, de uma forma plena, isso deve ser diferente, né? Tem que significar alguma coisa a mais, será? Muita gente pensa assim também. As tradições espirituais frequentemente tratam o ser humano como fundamentalmente falho. E o caminho espiritual é apresentado como um meio de consertar a gente, né? A gente precisa se livrar das emoções negativas, dos padrões limitadores e perseguir a melhor versão de nós mesmos, como muitos coaches por aí de autoajuda pregam. Esses padrões negativos, eles são vistos como obstáculos que têm que ser eliminados antes que a gente possa atingir uma condição de plenitude ou o tão falado despertar. A maioria da espiritualidade moderna foca no autoaperfeiçoamento. Melhorar pensamentos, melhorar emoções, melhorar as relações e os relacionamentos, abrir o coração, encontrar a paz. Ok, são buscas nobres, mas embora elas sejam nobres, elas possam levar a melhorias significativas, tem probleminha aí. O nosso ego, ele vai se apegar a essas metas, a essa forma de viver, como uma forma de tranquilizar um pouco e manter o nosso auto-engano, né, da separação. Ele vai dizer, a gente está evoluindo, está se tornando melhor, e assim você não sai desse ciclo. A resistência do ego em aceitar a ausência de uma separação clara entre mente, corpo e o resto é quase como uma força gravitacional. Mesmo quem já compreendeu esse processo relata que essa ilusão de separação é constante. Eu já explorei essa questão em vídeos e artigos, né, também no YouTube, no Substack, que você pode acessar, eu vou deixar os links aqui. Será que buscar respostas nas inúmeras prateleiras desse supermercado espiritual que está por aí resolve realmente o problema? Será que responde à pergunta fundamental, o que é que está acontecendo aqui? Qual é a essência disso tudo? Será que eu sei quem eu sou? Ou o que eu sou? Será que eu compreendo alguma coisa sobre essa condição espantosa que a gente vive, né? Olha para isso aqui. Coisa fabulosa. Mas a experiência ou a presença que percebe não é transmitida por nenhuma religião, por nenhum guru. Nem é propriedade deles e nem de ninguém. E nessa série eu vou me ater àquilo que é puramente humano e universal. Uma condição que já está em nós, sem intermediário. De novo, quando a gente aborda a nossa experiência de forma aberta, livre de expectativas, a gente começa a entender o momento presente e quem a gente realmente é. A realidade está acessível para ser explorada porque a nossa experiência é acessível, ela é real, ela é verdadeira. Nenhuma outra realidade pode ser encontrada. A ciência não explica nada além daquilo que faz parte da experiência de cada cientista. O mundo e tudo que tem nele existe em nossa experiência. Portanto, experiência é o nosso campo de investigação. É o verdadeiro laboratório para estudar, para investigar aquilo que é, o que realmente é. O eu sou, que é a única certeza que a gente tem. Então, nós somos super privilegiados por ter essa realidade toda aqui, exposta de forma aberta, pronta para ser examinada, analisada, questionada. A situação já é como é. Está aqui, ó, a luz brilha, a gravidade une tudo, a consciência percebe, o motor aqui do lado está em funcionamento, tudo está acontecendo. Assim, desse jeito. É desse jeito que aparece na nossa percepção, na nossa presença.
Ok, a gente está ciente de alguma forma de estarmos conscientes, mas afinal, o que é isso? A gente pode examinar a situação e ver o que ela realmente é. Será? Ou não, como já disse o Bernardo Kastrup, que é um filósofo e pesquisador nascido no Brasil, no Rio de Janeiro, hoje com 50 e poucos anos, mas já lá na Holanda há muitos anos. Ele atuou no CERN e lidera agora a Fundação Essentia, lá na Holanda. E ele propõe uma visão muito ousada. O universo físico é apenas o aspecto externo de uma consciência universal. Cada pessoa é uma manifestação dentro dessa consciência. Cada aparato, corpo e mente, como eu aqui e você aí, somos uma manifestação de uma única consciência que não está dentro do cérebro. E ele argumenta que se a gente experimentasse totalmente a realidade ao nosso redor, a gente não daria conta de lidar com a enorme quantidade, o enorme volume e a profusão de estímulos. O nosso cérebro ele funciona como um decodificador, limita a nossa percepção para tornar essa percepção compreensível, para que a gente não derreta, segundo o Kastrup. Então pensa na nossa experiência do mundo como pilotar um avião de noite, na chuva, só com o painel de instrumentos como referência. A gente não pode ver o mundo real pelas janelas, a gente depende dos instrumentos, dos nossos sentidos para navegar. Então a gente não vê como é que é esse mundo real, é interpretado pelo cérebro. Esse painel é a nossa realidade, mas não é a realidade completa. Os nossos sentidos são limitados, a gente vê só uma parte estreita do espectro visual. A gente ouve só uma pequena amostra do que é o espectro auditivo. A nossa percepção do olfato e da audição é mínima, comparada, por exemplo, com a de um cachorro. Assim como a nossa visão e a nossa acuidade visual em relação a uma águia, né, é mínima também. O nosso senso de direção, como de tartarugas, tubarões ou aves migratórias, por exemplo, é pequenininho. Os nossos processos neurológicos, as pesquisas, os vieses, as experiências passadas, os preconceitos, nossas histórias, também aquelas que a gente conta para a gente mesmo, e as nossas memórias, limitam também esse painel de controle. É isso, semana que vem a gente vai se aprofundar mais na teoria do Bernardo Kastrup e vamos explorar como esses conceitos podem de fato nos ajudar a entender melhor a nossa experiência e a nossa consciência. Que o Flow esteja com você. Até sempre.